Boa, galerinha. Mais uma videoaula aí de correção agora para vocês, referente à lista que eu passei para vocês na semana passada, tá certo? Então vamos lá. Unidade 2, calcule o volume do paralelepípedo conforme as medidas indicadas a seguir. Povão, volume não tem mistério, tá certo? Paralelepípedo, também conhecido como bloco retangular, é só você utilizar a fórmula do volume. Qual é a fórmula do volume? Deixa eu selecionar aqui a canetinha, que eu sempre esqueço de selecionar a canetinha. Então, fórmula do volume. O volume para o bloco retangular e também o cubo é a multiplicação ou produto das três dimensões. Se você observar, você tem as três dimensões aqui, ó. O exercício já está te dando essas três dimensões. Então é só você multiplicar. 8,5 vezes 2 vezes 4. Tá certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode multiplicar por 2 e depois multiplicar por 4 tranquilamente. Ou, se você preferir, 8,5 vezes 4. Então multiplica o 2 vezes 4 e depois 8,5. Você é que manda, tá? Vamos lá. 8,5 vezes 2. Seria você somar também, né? 8,5 mais 8,5. 5 mais 5 dá 10. Foi 1. Vírgula embaixo de vírgula. Vamos lembrar como é que a gente soma número com vírgula. 8 mais 1, 9. 9 mais 8, 17. Belezinha? Vocês vão desculpar a voz aí porque eu tava meio gripado. Garganta pegou. Eu tô com um pouquinho de catarro ainda. Então 17 vezes 4 agora. Vamos lá. 17 vezes 4. 7 vezes 4. 28. 4 vezes 1. 4. Mais 2. 6. Então tá aqui, ó. 68. Qual é a unidade de medida, ó? Centímetro. Então vem aqui, ó, centímetro cúbico. Tá certo? Por que tem que ter esse 3 aqui? Porque ele está falando de volume. Se ele estivesse falando de área, ia ser um 2, ia ser quadrado. Volume tá ao cubo. Tá certo? Vamos lá, número 2. Na tabela a seguir, indique se a figura é plana ou não plana. Povão, plana, 2 dimensões. Não plana, ou seja, uma figura geométrica em 3 dimensões. Aqui você tem a figura não plana, tá? Você pode observar que ela está te dando uma noção de profundidade. 2 dimensões, plana, plana, não plana, não plana, plana e não plana. Tá certo? Então são essas aí. 3. Observando a sequência de figuras geométricas, indique quantos cubos são necessários para formar a figura 5 dessa sequência. Então, primeiro a gente tem que observar o que está acontecendo. Da 1 para 2, para 3, para 4. Na 1, nós temos 3 cubinhos. Na 2, 1, 2, 3, 4 cubinhos. Na 3, 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Está aumentando mais um, né? E o que esses cubos têm a ver com a posição da figura? É bom você observar isso para você não ter que ficar fazendo uma por uma, para você saber a próxima. De acordo com a posição, vamos escrever isso daqui? Vamos lá. Posição, figura 1, nós temos 3 cubos. Figura 2, nós temos 4 cubos. Figura 3, 5 cubos. Figura 4, 6 cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Figura 5, 7 cubos. Tá aqui. Tá? Então, letra A, 7 cubinhos. Mas o que está acontecendo
de acordo com a posição e os cubos. Do 1, aumentou quanto para chegar no 3? Eu estou somando mais 2. Do 2 para chegar no 4, mais 2. Do 3 para chegar no 5, mais 2. Opa, observamos um padrão. De acordo com a posição, se eu somo mais 2, eu chego ao número de cubinhos. Então, a figura 8 dessa sequência vai ser 8 mais 2, 10. 10 cubinhos. Beleza? 4. Na figura abaixo, os 6 segmentos formam um hexágono, ligando dois vértices não consecutivos. É isso aqui, tá, pessoal? Segmentos são os lados, tá? Vértice são as pontinhas. Já falamos sobre isso, né? É o encontro dos segmentos. O que é vértices não consecutivos? É o que não vem na sequência, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse vértice aqui, ó, esse vértice aqui, um não consecutivo a ele seria eu pular o que está do lado dele. Eu venho para esse cara aqui embaixo, tá? É não consecutivo. Então, a figura abaixo, os 6 segmentos formam um hexágono. Ligando dois vértices não consecutivos, podemos obter outros segmentos. Qual é o número de segmentos obtidos? Deixa eu ver aqui. Panzipá. Papum, ó. Belezinha. Então é o seguinte. Ficou bem esticadinha, né? Seguinte. Vou pegar esse vértice aqui que eu já tinha dado o exemplo. E eu vou ligar segmentos não consecutivos. Está aqui, ó. Eu não posso ligar esse, porque ele é consecutivo. Tem que ser pelo menos esse daqui de baixo. Tá certo? Vou ligar outro. Não consecutivo, ó. Tem que ser do mesmo vértice, tá? Vou ligar outro. Não consecutivo. Certinho? Então vamos lá ler a pergunta de novo, ó. Na figura abaixo, os 6 segmentos formam um hexágono. Ligando dois vértices não consecutivos, 2, eu liguei até mais. Vou até apagar um ali. Podemos obter outros segmentos. Qual o número de segmentos obtidos? Bom, essa pergunta está mal formulada, tá, povão? Porque eu não sei dizer aqui se ele quer que você conte a quantidade de lados agora, ou se ele quer que você conte realmente quantos segmentos a mais você fez. Não faz sentido isso. Por quê? Se eu liguei mais 2 segmentos, eu tenho mais 2 segmentos. Tá certo? Essa pergunta está mal formulada. Então até eu fiquei meio confuso aqui nisso daqui. Deixa eu ver aqui o gabarito e já volto. Bom, então, pessoal. Olha aqui, ó, só pra gente dar uma passada aqui de novo, até é bom que já está escrito aqui bonitinho para vocês, ó. A número 1, né, 68, nós já fizemos, ó. A relação aqui de plana e não plana. Olha lá a resposta de quantos cubinhos. Beleza? Olha a número 4 aqui, ó, 9 segmentos. Então, creio eu que seja para você contar realmente quantos lados você tem aqui agora, né? Ficou meio confusa essa pergunta, tá mal formulada. Belezinha? Mas vamos lá, vamos apagar isso daqui. Vou apagar aqui o meu quadro e já volto. Vamos lá. Utilizando cubos de 1 centímetro de medida de aresta, Marta resolveu formar um paralelepípedo de 6 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. É isso daqui, tá? Quantos cubinhos ainda precisam ser empilhados para formar o paralelepípedo? Bom, povão, seguinte. Vamos contar quantos tem aqui. É o seguinte, ela falou aqui no enunciado que os cubinhos têm 1 centímetro de medida de aresta. Então, cada cubinho desse daqui representa 1 centímetro cúbico. Tá? Para eu saber o volume do paralelepípedo, o que ela quer montar aqui é
isso daqui, ó. Imagina que aquilo ali são peças de Lego, ela tá montando. Então tá faltando ainda formar isso daqui. Tá certo? Uma maneira de você descobrir isso seria você completando realmente, né, o que está faltando aqui, conta o que falta, acrescenta o que está faltando e 6 de comprimento. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está certo. Comprimento já não precisa acrescentar nada. 5 de largura. 1, 2, 3, 4, 5. Largura também não. 3 centímetros de altura. 1, 2, 3, ó. Então a gente não tem que acrescentar mais nada nessas duas fileiras aqui, ó. Vai ficar acrescentando só, vai ficar faltando, aliás, só essas duas. Tá certo? Essas duas fileiras aqui. Essas 4 fileiras, aliás. Então o que que eu faço, ó? Eu tenho 1, 2 de altura, tá faltando 1. 3 de altura. Então eu tenho que botar mais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima são 10 cubinhos, tá certo? Só que nesse meu primeiro degrau, como se fosse uma escadinha, eu só tenho 1 de altura. Eu tenho que ter 3 de altura. Então, se são 5 para completar uma linha dessa, 10 para completar esse degrau, aqui está faltando o dobro. Então, são 10, 20, mais 10 aqui, 30 cubinhos que faltam para ser empilhados. Beleza? Acabou realmente que não precisa nem fazer o volume, né? 6. O bloco abaixo foi formado pelo empilhamento de cubos. Cada um tem 1 centímetro de medida de aresta. Determine a medida do comprimento, a largura e a altura desse bloco. Muito fácil. É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 de altura. E o comprimento? 1, 2, 3. Então ficou assim, ó. 5, 4, 3. Belezinha? B. Quantos cubos foram utilizados nesse empilhamento? Povão, você não precisa contar um por um. Tive que parar para espirrar aqui. Você não precisa contar um por um. Basta você multiplicar essas 3 medidas que eu acabei de falar para você, que você vai estar calculando o volume, que é o que ele quer. Ou você vê quantos tem aqui, né, nessa primeira face dele e multiplica por 3, porque são 3 linhas aqui, né? São 3 colunas dessa iguais. Vai dar no mesmo, tá? Então eu tenho aqui 5 vezes 4 vezes 3, tá certo? Isso daí dá pra gente fazer de cabeça, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 cubos empilhados. 7. De acordo com as indicações na figura abaixo, represente as vistas frontal, lateral e superior do bloco geométrico. Pessoal, para eu desenhar isso aqui fica meio complicado. Mas vamos lá, eu vou tentar. Frontal é essa setinha vermelha aqui que ele está apontando. Seria você ver de frente, tá? É como você está vendo aí teu celular, teu monitor. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, basicamente é isso aqui, ó. Se eu fosse enxergar de frente, né? Isso aqui está representando degrau. Tá certo? Ó, ela bem de frente. Lateral, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui parecida. Não, vai ser aqui mesmo. Vamos lá, lateral. Ó. Tá certo? Ela de lado, ó. E a vista superior, que vai ficar muito parecida com essa daqui. Se não for igual.
Tá certo? Belezinha? Então tá aqui, ó, as vistas. Frontal, lateral e superior, você vendo de cima. O sólido abaixo é denominado prisma hexagonal. Responda. Quantas faces tem a forma de retângulo? Em forma de retângulo há nesse sólido? Povão, só você contar as faces laterais, tá? Então você tem aqui 1, 2, 3 que estão à sua frente. Fora as 3 que estão atrás. Que seria aqui pontilhado, né? 1, 2, 3. Então são 3 na frente, mais 3 atrás. 6. 6 faces retangulares. Beleza? 6. Qual o número de arestas? Povão, aresta são as linhas, são os segmentos. Vamos contar. Primeiro as bases, tá? As bases são hexágonos, ou seja, são 6 arestas na base superior, mais 6 na base inferior. Um total de 12, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 nas laterais. Então eu tenho 6 em cima, 6 embaixo e 6 nas laterais. Um total de 6 mais 6 mais 6, 18 arestas. Belezinha? O instrumento musical a seguir tem o formato de um prisma. O número de faces desse prisma, bem parecido com o de cima, né? A gente tem aqui as bases. 1, 2. A gente tem que contar que está embaixo, né? Vamos lá. Laterais. É só você contar quantos lados tem a base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Então você tem 8 laterais, mais a base, as bases, né? Inferior e a superior. Então são 8 mais 2, 10. Você tem 10 faces desse prisma. B. O número de arestas desse prisma. Arestas, vamos lá. Conta as bases primeiro. São 8 na base superior, mais 8 na base inferior. 8 mais 8, 16. E nas laterais? 1, 2, 3, 4. Isso daqui se repete ainda para trás, né? Essa parte aqui de trás da figura que a gente não está enxergando. Se a gente pudesse rodar, a gente ia ter mais 4 lá atrás. Então, 4 mais 4, 8. São 8 mais 16 que eu já tinha, 24 arestas. Número de vértices, ele está até pintando aqui de amarelo, né? Ó. Vértice é muito fácil. Você conta os de cima e você vai dobrar, porque você tem a mesma coisa embaixo. Então são 8 vértices em cima, porque isso daqui é um octógono. 8 vezes 2, 16 vértices. Belezinha? Considerando a pilha de blocos representada abaixo, desenhe. Ai meu Deus, de novo. A vista superior dessa pilha e a vista frontal de frente. A vista superior e frontal já te aviso que vai ser a mesma coisa, tá? Porque se você olhar isso daqui de cima, seria você colocar aí o teu caderno, o teu livro no chão e você olhar assim, quase como se estivesse olhando pro teu pé, né? Não pode ter nenhum grau de inclinação. Então, se você estiver olhando desse jeito, você vai ver uma figura muito parecida com essa que a gente acabou de fazer aqui. Qual seria a única diferença? Não, faz mais não. Cadê? Poxa, não queria fazer isso. Mas enfim. Eu vou cortar aqui e já volto. Bom, vamos lá. Então, a vista superior, ó. Repara que são cubinhos do mesmo tamanho. Eu tenho que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos. Eu olhando de cima, né?
Fiz muito pra cima isso daqui, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente estica mais um pouco, ó. Aqui tem 4. Isso aqui vai ficar uma beleza. Vai ficar uma beleza. Quer saber? Pronto. Resolvido o meu problema. Deixa eu ver aqui. Tá, 1. 2. Depois eu tento dar uma ajeitada nisso aqui. 3. 4. Imagina que isso aqui tá uma reta, tá? Aqui, pá. Bom, então considerando que todos eles têm o mesmo tamanho, desconsidera aqui que tá bem tortinho. O que que eu... O que que eu tenho que considerar? São 8 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu estiver olhando de cima. Se eu estiver olhando de frente, como se tivesse aqui, ó, eu vou enxergar 1, 2, 3, 4 cubinhos só. Então, essa daqui é a minha vista frontal. Perdão, superior. A minha vista frontal seria esta aqui. Tá? Seria eu estar olhando só 4 cubinhos. Essas que tem que desenhar aqui estão acabando comigo. Enfim, vocês entenderam, né? 11. Considere que A, B e C são, respectivamente, a vista superior, frontal e lateral. Tá aqui, né? Superior, A, B. Frontal e lateral da pilha de cubos. Assinale a alternativa que indica corretamente a vista C. Então, pessoal, aqui, ele olhando, né, de frente aqui para o C, a gente tem que ter um pouquinho de noção espacial. Ele vai estar enxergando, ó. Repara que esse lado azul mais escuro. 1, 2, 3, 4. Vai ser literalmente um quadradinho, tipo esse daqui, ó, que eu desenhei. Igualzinho. E tem mais um aqui, ó. Então, a figura seria esta aqui. Ele olhando pela lateral, ó. Essa opção. Tá certo? Porque quando eu olho certinho de lado, por mais que esse cara aqui esteja saltando, ele não vai fazer diferença, porque ele vai estar bloqueado pela visão. 12. Considere que A, B e C são respectivamente a vista superior. Mesma coisa, né? Saiu repetido. Ué, 13 saiu também repetido? Ah, não. Muda a pergunta, Tá, show. Então, dessa vez ele quer a vista frontal, ó. Repara, esse azul clarinho aqui, ó. O que ele vai estar olhando? 1, 2, 3. Vai ser um Lzinho, essa primeira aqui, ó. Tá certo? Essa primeira aqui. Essa visão que ele apresenta aqui para vocês é a vista isométrica, tá? Ele não falou, não deu o nome disso, mas é uma vista isométrica, tá? Agora a visão superior. Ele vai estar enxergando esse azulzinho mais claro aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ser essa terceira opção aqui. Tá certo? Para formar um cubo grande, Mariana empilhou cubos menores iguais, como mostra a figura a seguir. Tá aqui, ó. Quantos cubos Mariana já empilhou? Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 cubos. Mais 1, 2. Então são 9 mais 2, 10, 11 cubinhos. Certinho? B. Quantos cubos faltam para formar o cubo grande pretendido? Aqui a gente tem, ó. Eu tenho uma linha de 3 e tá faltando ainda mais 2 linhas de 3, né? Para eu pegar o total,
seria 3 vezes 3 vezes 3, que eu tenho 3 de altura também. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Seriam 27 aqui no total. Só que eu já empilhei quantos? 11. Então, 27 menos 11, 16. Faltam 16 cubinhos. 15, a gente tem aqui uma pirâmide, ó. A figura abaixo representa uma pirâmide. Observando esse sólido geométrico, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Existem 5 vértices na figura. Povão, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Verdadeiro. Existem 5 faces na figura. A base, a base 1 e as laterais, mais 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4 da lateral mais 1 na base, 5. Verdadeiro também. Existem 10 arestas. 10 arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aresta é linha, né? Falso, são 8. Todas as faces têm a mesma forma. Falso também. Por quê? As faces laterais são triangulares, mas a base é quadrada. Tá certo? 16. A Esmeralda está construindo paralelepípedo usando blocos menores iguais. Para terminar sua tarefa, quantos blocos Esmeralda ainda deve colocar? Bom, povão, aqui é um pouquinho de noção, né? Vamos tentar enxergar aqui um padrão do que ela está fazendo. Vamos lá. Ó, aqui está faltando 2. Repara que são blocos retangulares, né? Ela fala alguma coisa a respeito disso? Não. São todos blocos retangulares. Tá certo? Aqui eu deveria colocar mais 1, 2 em pé. Tá? Aqui pode ser mais 1, 2 em pé também. Em pé e deitado não vai fazer diferença, né? Porque se eu botar deitado ele vai estar ocupando o mesmo espaço. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Os dois em pé. Aqui, ó. Se eu botar 2 em pé aqui, ele vai ocupar o mesmo espaço. Porque esse quadrado aqui, se eu juntar 2 quadrados, eu formo um outro retângulo desse aqui. Então tem 1, 2 aqui, né, para poder fechar. 3, 4 para poder fechar aqui. 5, 6, 7, 8, né? Porque aqui eu fechei só uma linha. Quando vem aqui para cima, eu preciso fechar mais 2 linhas. Então tenho 2 aqui, mais 4 aqui em cima dá 6, 7, 8. E para fechar essa camada superior, seria 8, né? 9, 10, 11, 12. Letra A. Letra A? Não tem nem letra, mas é a 12 aqui. Tá certinho? Bom, com isso a gente fechou aqui a nossa primeira listinha de exercícios. Próximo vídeo a gente corrige a outra lista. Falou, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço e fui!